Agora, o nosso próximo assunto vai ser sobre prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo são regras, mais uma das regras do nosso português, onde a gente utiliza todos os dias, onde a gente fala com muita frequência, mas a gente não sabe que a gente está falando aí de uma regra do português. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o prefixo, o que é o sufixo, como eles se colocam nas regras, que exemplos são e como que a gente está falando de prefixo e sufixo todos os dias e não percebe que tá falando, ok? Bora lá! Bora falar de prefixo e sufixo. Primeira coisa que tem que ser claro para todo mundo, prefixo e sufixo, eles são morfemas da língua portuguesa. E eles também são conhecidos como afixos. Então, se vocês ouvirem falar em algum momento o termo afixo, estamos falando de prefixo e sufixo, ok? O que tem que ser muito transparente pra gente? O prefixo e o sufixo, eles são utilizados junto com radicais para formar uma nova palavra e, consequentemente, ter um novo significado, tá bom? Vou falar duas palavras bem rápidas que vocês vão entender por que eu tô falando de um prefixo e onde eu tô falando de prefixo e sufixo. Antivírus. Antivírus. A gente tem a palavra vírus aí, ok? Mas eu tenho a palavra anti também. Então, o que se trata? O que é o prefixo e o sufixo? É quando eu tô unindo um radical, uma palavra já existente, que já tem uma vida própria, já tem um significado próprio, com outro termo, seja antes ou depois, seja um prefixo ou um sufixo, que forme aquela palavra num novo significado. Então, antivírus, vem o termo anti e vem o termo vírus. Então, eu estou unindo as duas e estou dando um novo significado. Se eu utilizasse só a palavra anti ou se eu utilizasse só a palavra vírus, seria outra coisa. Por isso que o anti, o fato do anti ser um prefixo é justamente que o prefixo sempre vai ser uma palavra que ela não se coloca sozinha, diferente do termo no qual ele se une, que é uma palavra que tem sua vida própria, tem seu significado próprio, tá? Então, antivírus, duas palavras onde eu tenho um radical, eu tenho um prefixo que se torna uma nova palavra, um novo significado. Outro exemplo, decrescer. Decrescer, eu estou falando de um sufixo, justamente, por quê? Porque aqui eu tenho o decrescer. Então, eu estou incluindo aqui mais um termo para dar aí um novo significado para a palavra. Então, decrescer, crescer, decrescer, eu estou dando um novo sentido a essa palavra. Que mais? Contradizer. Contradizer, eu estou utilizando o prefixo contra na frente, então eu tenho o dizer e eu tenho contra. Contradizer, eu estou dizendo que a pessoa está se contradizendo. Então, diferente do termo dizer, não estou falando que a pessoa está dizendo, estou falando que ela está contradizendo o que ela disse, ok? Deu para pegar mais ou menos? Bora lá para mais exemplos. Uma coisa que a gente tem que deixar muito transparente na nossa cabeça é que o prefixo é sempre ele sempre vai estar junto de um radical, mas ele sempre vem antes, ok? Então, sempre antes de uma palavra radical, eu tenho aqui o nosso prefixo. A gente vai formar uma nova palavra com isso, mas a classe gramatical, ela permanece a mesma. Então, a gente não tá mudando uma classe gramatical, mas a gente tá mantendo aqui uma palavra que pode ser de um significado diferente, mas com a mesma classe gramatical. Vamos trabalhar alguns exemplos, tá? Eu tenho o prefixo AB, de ab. O prefixo AB, só ele por si só não fala nada. Então, eu tenho o prefixo ab. Quando eu quero falar algum termo, alguma palavra com ele, eu vou falar abdicar. Ele é um prefixo. Então, um exemplo que eu tenho é abdicar. Eu estou colocando um prefixo na frente, dando um novo significado para a palavra. O que é abdicar? Abdicar significa afastamento. Então, em tese, eu tenho a palavra afastamento, mas no momento em que eu botar o prefixo ab sobre abdicar, eu estou dando um novo sentido para a palavra.
Outro exemplo, bem. Eu tenho o termo bem. Agora eu quero falar que eu quero colocar o prefixo na frente. O prefixo vai ser bem, ou bem com M, ou bem com N. Bendito, beneficente. Então, eu estou dando um novo significado para essas palavras, colocando os prefixos na frente. Contra, então, que foi o exemplo que a gente utilizou ontem, antes de contradizer, eu tenho o prefixo contra, que se trata de oposição, que eu estou indo contra algo, e aí eu tenho a palavra contradizer, dando aí um novo significado para ela. Tri é outro prefixo. Tri, a gente tá falando de 3, então eu tenho o significado de tri com 3, e aí quando eu coloco o tri na frente de algo, eu tô falando que é 3 vezes aquilo. Então, por exemplo, triângulo. Eu tenho triângulo, e aí unindo essa palavra eu dou o significado do termo triângulo, que aí é uma forma de 3 pontas, ok? De prefixo, acho que é isso. Vamos para sufixo. Agora vamos falar de sufixos. Sufixos é o oposto de prefixo. Então, o sufixo é sempre no final de uma palavra. Então, por exemplo, eu quero falar Pedrinho. Eu sei que o nome dele é Pedro, mas eu quero deixar num diminutivo. Então, eu vou incluir o inho. Então, é Pedrinho, ok? Então, quando eu quiser entonar uma palavra com diminutivo, eu estou incluindo um termo no final. Isso é o sufixo. A diferença do sufixo pro prefixo, além de ser no final do termo, no final da palavra, após o radical, ele também pode fazer parte de uma nova classe gramatical. Então, não necessariamente a gente vai manter a mesma classe gramatical como a gente mantém no prefixo, tá? O sufixo também, ele pode ser marcado por nominal, verbal ou adverbial. Então, a gente tem aí um leque onde o nosso sufixo pode se enquadrar. Exemplos. Temos o sufixo aumentativo. O sufixo aumentativo é, por exemplo, assim, ricaço. É rico, mas é ricaço. Eu tô aumentando, eu tô complementando o radical. Então, eu tô usando o radical de rico com mais aço. Então, eu tenho o termo ricaço. Outro exemplo, grandalhão. Eu estou usando o termo grande, mas eu estou querendo dizer que ele é grandalhão. Eu quero mudar o termo, eu quero mudar o sentido. Então, eu quero aumentar. Estou usando um sufixo aumentativo. Então, eu boto o alhão no final e eu tenho o termo grandalhão. Sufixo diminutivo, que é aquele que eu comentei, do Pedrinho. Então, eu tenho o nome do Pedro e eu coloco o inho no final. Então, é um sufixo adicionado aí no nosso radical. E aí tem um novo sentido aí pro termo. Chuvisco. Então, eu tenho o termo de chuva, eu coloco isco, e eu tenho aí um chuvisco, não tenho uma chuva. Então, são sufixos diminutivos. Quando a gente vai pro sufixo nominal, ele é sempre aquele que a gente inclui algo no final. De termos onde a gente tem de profissão, de agente, de instrumento. Então, por exemplo, assim, eu tenho o termo causar, causa. Aí, se eu colocar o dor no final, eu tenho causador. Então, é um agente. Então, é um termo de agente no qual deixa de ser uma causa e se torna um causador. Mesma coisa, dentista. Eu tenho o termo dente, mas no momento em que eu quiser falar da profissão de dentista, eu incluo o ista. Então, eu tenho o termo dentista. Isso são sufixos, sempre quando eu incluo um termo adicional para dar uma nova palavra. Outra coisa que eu tenho de exemplo é patriotismo. Eu tô falando da pátria. Agora, quem pertence ao Estado, quem tem aquela questão de pátria em si, ele se torna um patriotismo. Isto é, eu incluo o ismo no final e eu tenho um sufixo de patriotismo. Com patriotismo. Mesma coisa, meiguice. Ela é meiga. Isto é um ato de meiguice. Isto é um estado. Então, quando eu coloco isso no final, o termo meiga vai para meiguice. Então, eu estou falando aqui de um ato. Ok? Outro exemplo. Padaria. Onde a gente faz pão. É um ramo.
momento em que eu coloco aria no final, eu tenho aqui o termo padaria, que é onde a gente faz pão, que se torna a padaria, que é o ramo de negócio, que é um lugar. Que mais? Dormitório, lugar de dormir. Consequentemente, se eu incluo lá o tório no final, então eu tenho aí um lugar de dormir com um sufixo, que aí é o dormitório. Jeitoso, que é a forma da pessoa, uma qualidade. Então, existe o jeito e ele é o jeitoso. Então, ele tem um jeitoso de ser. Então, eu estou incluindo um sufixo no final que muda a entonação e o significado da palavra. Mesma coisa, que ele é amável, a pessoa que é amável, a pessoa que ama. E a pessoa que é amável é uma tendência. Então, eu estou modificando o significado da frase, incluindo o ável no final e aí se tornando o amável. Então, isso deixa transparente pra gente que a gente tem um sufixo aqui que ele nomina. Ele tem exatamente, ele muda o significado, ele nomina o que é, ele nomina a ação, ele nomina o ramo, ele nomina a profissão. Então, a gente muda totalmente o sentido daquela palavra no momento em que a gente inclui esses sufixos nominais. Quando eu vou para o sufixo verbal, que é o outro tipo de sufixo que a gente tem aqui, o que muda pra gente são as ações. Então, por exemplo, assim, eu tenho petiscar, de petisco. No momento em que eu incluo o iscar do verbo petiscar, eu estou falando de uma ação diminutiva, que é petiscar, mas que se repete, porque é um verbo. Então, eu consigo modificar dentro dos verbos o significado delas, e aí com a inclusão de sufixo. Outro exemplo, florescer, floresça, florescer. Estou florescendo. Então, as flores irão florescer. É um verbo no qual eu estou incluindo de flores com esser. Eu estou saindo de um substantivo de flores para florescer. É uma ação, um verbo de ação, no qual com o sufixo ele se torna outro significado. E por fim, a gente tem o sufixo adverbial, que ele sempre vai ser um radical, que para que a gente transforme ele em advérbio, a gente vai terminar sempre com mente. Então, por exemplo, é um radical, calma, mente. Agitadamente, tranquilamente, antigamente, possivelmente, intermitente, realmente. Então, no momento em que eu tenho um radical para transformar aquilo em advérbio, então vai ser o sufixo adverbial. Então, sempre eu vou colocar mente. Então, vai ser o radical transformando em advérbio com o termo mente no final. Ok? Vou deixar uma imagem que mostra um pouquinho uma palavra que mostra exatamente um prefixo e um sufixo no mesmo termo, que existe, a gente tem muitos assim, mas o que precisa ser transparente para vocês é prefixo é o que a gente inclui antes, sufixo é o que a gente inclui depois. Muitas palavras se transformam no momento em que a gente inclui ou um prefixo ou um sufixo, ok? Obrigada!